Obrigado. Boa noite, pessoal. Privilégio estar aqui com vocês, conhecer essa comunidade, terceiro ato. Eu já havia vindo aqui em algum momento, mas só para resolver uma pequena demanda e não pude ficar todo o serviço, toda a programação com vocês. Mas eu acho que não tem uma melhor maneira de a gente começar uma semana, terminar assim um sábado, começar a luta de mais uma semana, um domingo que vem por aí, os próximos dias, a não ser ao redor da palavra de Deus, nessa atmosfera que traz coisas boas para o nosso coração. Que bom que você veio, que bom que você veio. Eu queria convidar você a olhar para um texto da Bíblia especial essa noite. Se você tem a sua Bíblia ou um celular com um aplicativo, ou então, não sei se aqui eles projetam na tela, não sei como é que faz. Evangelho de João, capítulo 18. É o nosso texto, ponto de partida para essa nossa reflexão dessa ocasião. Evangelho de João, capítulo 18. Como o pastor Magela mencionou, nós vamos nos encontrar também no sábado que vem, se assim Deus permitir. E o nosso tema gira em torno de Cristo. Tudo que Ele representa, tudo que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Mas como ponto de partida, eu gostaria de ler com vocês os primeiros versos do capítulo 18 do Evangelho de João. Se você encontrou, acompanhe comigo a leitura. A Bíblia diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Aí entrou com eles, e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido, grifa essa palavra, a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Mas quando Jesus lhes disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Até aí. Essa é uma história conhecida. A gente está familiarizado com essas narrativas que nos contam especialmente as últimas cenas, as últimas horas da vida de Jesus antes dele ser crucificado. Antes disso, falsamente julgado, injustamente julgado, se isso pode ser dito assim, e ser morto, né? A gente veio há pouco tempo da Semana Santa, quando os canais de TV passam os filmes, a gente volta nessa temática, mas eu gosto dessa história, especialmente porque ela acontece em um jardim. Não sei se você já parou para pensar, mas algumas histórias especiais da Bíblia acontecem em jardins. Essa aqui é uma delas, mas talvez uma das mais famosas, se não a mais conhecida de todas, é a primeira história da Bíblia. Quando a Bíblia nos narra a criação da humanidade, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva e os colocou para viver onde? No jardim. É capaz que você saiba até o nome desse jardim. Alguém sabe o nome desse jardim? É conhecido como Jardim do Éden. Pois bem, Deus criou um lugar perfeito. Aliás, o relato da criação, ele é um relato poético, que diz que Deus criava os espaços, os ambientes, e depois ele preenchia esses ambientes, esses espaços com alguma coisa. Enfim, ele preparou todo o cenário, e o último ato da criação foi a humanidade. Deus criou Adão, depois criou Eva, e eles passaram a viver nesse lugar bonito, paradisíaco, perfeito. Se você já visitou lugares bonitos aqui nesse país ou no planeta, você viu coisas que não chegam nem perto desse jardim que Deus planejou, que Deus criou. Tudo que a gente vê hoje é só um esboço, uma cópia, um rabisco bem distante da perfeição da criação original de Deus, o Jardim do Éden. Pois bem, Deus criou aquele lugar perfeito,
Mas a Bíblia diz que o inimigo de Deus não estava muito contente com as coisas como elas estavam. E ele entrou no jardim para bagunçar as coisas. Os primeiros capítulos do Gênesis nos dizem que Satanás, o diabo, aquele anjo caído, ele se disfarçou de serpente e ele travou um diálogo com Eva. Você lembra desse diálogo? Se eu pudesse contar rapidamente para você, a conversa foi mais ou menos assim. Satanás, ou a serpente, perguntou para Eva: é verdade que Deus não permite que vocês comam dos frutos aqui desse jardim tão bonito? E Eva rapidamente responde, ela diz: não. Deus diz que a gente pode se alimentar, que a gente pode experimentar, que a gente pode comer de todos os frutos, exceto do fruto dessa árvore em que você está. Então, se fosse você, nem comeria também. E Satanás disse: Deus falou que vocês não podem comer desse fruto? Por quê? E Eva disse: não pode comer desse fruto porque senão morre. Se comer desse fruto, morre. E a serpente disse: morre não. Naquele momento, Eva teve que tomar uma decisão. Essa é a primeira história importante que acontece num jardim. Agora, antes que você se apresse, eu já vi muita gente falando assim: Cândido, por que Eva comeu o danado daquele fruto, rapaz? Tinha tanta fruta naquele jardim, por que ela comeu? Acho que ela é responsável por tudo que aconteceu depois, a entrada do pecado e essa coisa toda, as consequências e tal. Mas antes de a gente se apressar em colocar assim uma culpa, uma responsabilidade sobre a escolha que Eva fez, a gente tem que analisar o que ela tem, o que ela tinha em mãos, o que ela tinha à sua disposição para tomar aquela decisão. De um lado, Eva tinha Deus dizendo: não coma desse fruto, porque senão morre. Do outro lado, ela tinha uma serpente, vivinha da silva, dizendo: pode comer, que não morre não. Eva não tinha uma tia que tinha comido aquele fruto e tinha passado mal e tinha morrido. Eva não tinha uma pesquisa que tinha saído no jornal, dizendo que os cientistas começaram a pesquisar aquele fruto e 90% das pessoas que comiam daquele fruto morriam. Eva não tinha uma pesquisa científica da USP dizendo que os cientistas tinham analisado os componentes químicos daquele fruto e eles tinham entendido que as pessoas que entrassem em contato, que ingerissem aquele fruto, elas morriam. Ela não tinha nenhuma evidência, ela não tinha nenhuma prova, ela não tinha um dado científico. Tudo que ela tinha diante dela para tomar aquela decisão era, de um lado, Deus dizendo: não coma. Do outro lado, a serpente falando: pode comer. Você sabe que algumas das questões mais sérias da nossa vida, tudo que a gente tem como base para decidir, é o que Deus falou. Eu sou pastor há quase 10 anos e trabalho muito próximo com os jovens. E um monte de gente vem falar comigo assim: pastor, pode fazer isso? Pastor, pode comer aquilo? Pastor, pode vestir aquilo? Pastor, pode beber aquilo? Pastor, pode. Eu acho que essas pessoas, elas gostariam que eu tirasse assim uma evidência, tirasse do paletó assim uma tese doutoral, tirasse assim um vídeo do YouTube, tirasse assim um Globo Repórter, tirasse algum argumento forte. Mas é incrível. Para as principais decisões que a gente tem que tomar na vida, Deus só deu, se é que eu posso dizer só, né? Deus deu para a gente a sua palavra. Eu tenho visto muita gente tomando decisões importantes da vida baseados nas evidências científicas. E eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade para você. As opiniões da ciência mudam. Uma hora isso aqui faz bem para a saúde, na outra hora a mesma coisa faz mal para a saúde. Uma hora esse hábito fortalece os relacionamentos. No mês seguinte ou no ano seguinte, esse hábito tem as comprovações científicas que destroem os relacionamentos. A ciência, as pessoas, os artistas, todo mundo muda de opinião. O único que eu tenho notícia que nunca mudou de opinião foi aquele que disse: se comer, vai complicar a coisa. Eva tinha isso para decidir.
possível que a única coisa que você tenha como base para tomar algumas decisões que estão na sua mente, que estão no seu coração, que estão te inquietando, seja o que Deus tem mostrado para você. Isso é um ato de fé, mas a palavra de Deus é sempre algo em que a gente pode confiar. Eu nunca conheci alguém que tenha depositado confiança no que Deus disse, ou que tenha agido com base no que Deus pede, que tenha em algum momento se arrependido, ou que tenha considerado que tenha feito uma escolha equivocada. Mas eu já vi muitas pessoas que compreenderam, que conheceram, que perceberam uma indicação clara da vontade de Deus apontando para uma direção e conscientemente decidiram caminhar em outra direção e se arrependeram dessa escolha. Eva tinha a palavra de Deus para decidir. Agora, tem um outro detalhe neste relato do Gênesis que me chama a atenção também, pessoal. Eu começo a observar que Satanás, que a serpente, ofereceu para Eva, primeiro, algo que não era dele, Satanás. Ele oferece para Eva um fruto, mas ele não era dono daquele fruto, ele não era dono daquela árvore, ele não era dono do jardim, ele não era dono de nada daquilo lá. E mesmo assim ele estava fazendo esta oferta. Eu aprendi na minha vida que quem oferece a outras pessoas o que não lhe pertence é um ladrão, é um mentiroso. E ele costuma até hoje agir da mesma maneira. O diabo continua oferecendo para as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, até em nossos dias, ele continua oferecendo coisas as quais ele não possui. Ele continua oferecendo alegria, mas ele não é o dono da alegria. Ele continua oferecendo prazer, mas ele não é o dono do prazer verdadeiro. Continua oferecendo sucesso, mas ele também não é o dono do sucesso. Ele continua oferecendo coisas, mas quem oferece coisas que não possui de fato é um mentiroso, é um ladrão. É assim. Mas a segunda coisa que eu observo é que Satanás oferece para Eva coisas que ela já tem. Quando você lê o texto bíblico do Gênesis, eu queria convidar você a dar uma olhada lá no que está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 6. Se você conseguir encontrar aí na sua Bíblia, o pessoal certamente vai colocar na nossa tela aí. Gênesis capítulo 3, verso 6. Aqui a gente tem uma espécie de descrição dessa árvore do jardim, essa árvore onde a proposta de Satanás foi feita. O texto bíblico diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Observe as palavras que são usadas para descrever esse fruto e essa árvore. Agora volta um pouquinho para Gênesis capítulo 2, verso 9. Gênesis capítulo 2, aliás, vou ler o verso 8 e o verso 9. O verso 8 diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que tinha formado. E olha o que diz o verso 9: e do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores. E aqui diz assim, agradáveis à vista, boas para alimento. O texto em português, como é obviamente uma tradução, ele pode ter alguns detalhes que parecem diferentes, mas quando você lê o texto originalmente escrito em hebraico, as mesmas palavras usadas pelo autor bíblico para descrever aquela árvore e aquele fruto proibido são as exatas palavras utilizadas para descrever todas as árvores que havia naquele jardim. Você está entendendo o meu ponto? Satanás oferece para Eva algo que ela já tem. Se ela quer um fruto bom e agradável, Deus deu para ela um jardim inteiro, cheio de árvores com frutos bons e agradáveis. Satanás também oferece para ela uma ideia. Ele diz assim, Deus não quer que você coma desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, certamente você vai ser igual a ele. Meus amigos, quando a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva à sua imagem e conforme a sua semelhança.
em tudo que poderiam ser iguais a Deus, Adão e Eva já o eram. Você está observando isso? Satanás oferece para Eva algo que ela já tem, e ele oferece para Eva algo que não lhe pertence. Será que ele não tem agido da mesma maneira com a gente hoje em dia? As tentações, as ofertas, as sugestões que a gente encontra pela estrada da vida, elas são muito parecidas. São expectativas, são sugestões falsas. E se a gente for pensar bem sério na coisa, a versão original, a versão saudável, a versão correta, Deus já nos deu. Ele já nos apontou os caminhos para a alegria, os caminhos para a saúde, os caminhos para a felicidade nos relacionamentos, os caminhos para o sucesso, os caminhos para a nossa plenitude. Esses caminhos já foram apontados por Deus. São conselhos que nós encontramos na sua palavra. Pois bem, a questão é que Eva, mesmo com essa argumentação aí de Satanás, Eva comeu o tal do fruto. E Satanás havia tentado isso, ele havia usado uma estratégia para fazer Eva comer aquele fruto, porque se fizesse Adão e Eva desobedecerem a ordem de Deus, se fizesse Adão e Eva quebrarem essa relação de fidelidade, de amor com Deus, Satanás julgava que a história da humanidade já estava fadada ao fracasso, ou que já estava arruinada, ou que Satanás já havia decretado que Adão e Eva teriam que morrer, não poderiam continuar vivendo, afinal, a consequência da desobediência seria um ponto final na vida. Mas a história não acabou nesse primeiro jardim. A linha do tempo passou, os fatos, a história toda passou, e a história da humanidade encontra mais uma oportunidade de definição no outro jardim, aquele sobre o qual nós lemos aqui no começo. Se a história não foi definida no Éden, agora no Getsêmani, que é o nome desse jardim sobre o qual nós lemos aqui, aqui a história da humanidade poderia ser definida. Satanás, percebendo que não pôde fazer o plano de Deus fracassar logo no princípio, na criação, agora usa uma artimanha, uma estratégia para fazer Jesus fracassar. Porque se fizesse Jesus desistir do plano de salvar, se fizesse Jesus desviar seus passos da rota da cruz, se fizesse Jesus abandonar essa intenção de entregar a sua vida pela humanidade, aí sim, eu e você sofreríamos as consequências do nosso pecado. Aliás, eu e você não estaríamos aqui. Pois bem, Jesus está lá no jardim do Getsêmani. Você já deve ter assistido a alguns filmes que contam esse pedaço da história. Jesus está lá naquele lugar, e o texto bíblico diz que Jesus estava no lugar que muitas vezes estivera. Era um lugar familiar, era um lugar de oração, era um lugar de comunhão para Jesus. Os discípulos de Jesus sabiam qual era o seu lugar de comunhão. Até o traidor sabia o hábito de oração de Jesus. Certamente naquele lugar Jesus estivera muitas vezes orando, inclusive por Judas. Obrigado, cavalheiro. Pessoal, deixa eu tomar uma aguinha, porque acho que hoje eu já falei demais. Obrigado. Muitas vezes, provavelmente, Jesus estivera naquele lugar, inclusive intercedendo por Judas. Mas Jesus está num dos cantos do jardim. Pessoal, nos filmes a que a gente assiste sobre essa história, a gente costuma ver Jesus ali, ajoelhado, curvado, sobre o solo, sobre a grama, e aí a gente vê Judas entrando na cena. Você sabe, né, que ele sinalizou que quem era o Messias com um beijo no rosto, não é? Então, Judas entra na cena. Nos filmes geralmente aparecem 2, 3 soldados ali, e eles vão prender Jesus, eles vão levar Jesus para ser julgado e etc e tal. Mas eu gosto de observar a descrição que João fez sobre essa cena. Lembra a palavrinha que eu pedi para você grifar aí na sua Bíblia? Alguém lembra qual que era a palavra? Escolta, exatamente.
Essa palavra no texto original de João é a palavra espeia. E essa palavra significa, sabe o quê? Um grupo de entre 300 a 600 soldados romanos fortemente armados. Você muda aí a cena que tem na sua cabeça? Imagina Jesus está lá no jardim. E agora entram pelo menos 300 soldados com armas, com espadas, com lanças, com escudos, com tochas. Eles entram naquele lugar para prender uma pessoa só, um homem só, Jesus. O requinte de crueldade da cena é que Jesus estava lá orando e ele tinha pedido para uns amigos dele, 2, 3 amigos dele, ficarem orando em favor dele. Mas como é que estavam os amigos de Jesus lá? Eles estavam dormindo. E para piorar a situação, é um dos amigos de Jesus que entra com esse destacamento de soldados para intimidar, para levar Jesus preso. Aliás, meus amigos, além dos 300 soldados romanos que os olhos conseguiam ver, eu tenho certeza que naquele dia, naquele lugar, havia uma legião, milhares, se não milhões de demônios ocupando aquele pedaço de chão. Não tinha outro lugar no planeta Terra onde os demônios precisassem estar naquela hora. Tinha um exército das trevas naquele lugar, cuja presença era percebida pelas sensibilidades espirituais de Jesus. E eles estavam lá para intimidar aquele exército fortemente armados de poderes espirituais, para intimidar, para fazer Jesus fracassar, desviar seus pés da rota de salvar. Mas o texto bíblico diz que quando aquele exército se aproxima, Jesus pergunta: a quem vocês estão procurando? Um dá um passo à frente, talvez o capitão, e diz: estamos procurando Jesus de Nazaré. Jesus se levanta e diz: sou eu. E quando Jesus diz essas palavras, o texto bíblico nos conta: todo o exército recua e cai por terra. Eu aprendo nesse texto que uma palavra de Jesus é suficiente para fazer todo o exército do mal cair por terra. Eu queria que você observasse um contraste que existe nessas duas cenas, nesses dois jardins que nós conversamos sobre eles aqui. No Éden, Adão cai. No Getsêmani, Jesus se levanta. No Éden, Deus tem uma palavra que dá origem a tudo que existe de bom. No Getsêmani, Jesus tem a palavra que pode destruir tudo que existe de mal. Porque a uma palavra de Jesus, todo o exército do mal cai por terra. Eu falei de dois jardins. Satanás não foi vitorioso no Éden. Ele também não conseguiu a sua vitória no Getsêmani. Mas eu também quero falar com você sobre um terceiro jardim. Esse não é um lugar físico. Esse não é um lugar... esse não é um ambiente geográfico, mas eu penso que nesse terceiro jardim, o inimigo de Deus tem conseguido fincar algumas bandeiras, ele tem conseguido demarcar alguns territórios, ele tem conseguido vencer algumas batalhas. Se não foi vencedor em nenhum desses dois, nesse terceiro, muitas vezes a gente vê o seu exército triunfar. O terceiro jardim mais importante da história é o jardim da nossa vida. Se Deus foi cuidadoso, detalhista, zeloso ao trazer à existência o jardim do Éden, se Deus escolheu a dedo as cores, os cheiros, as posições, a harmonia para o jardim do Éden, muito mais carinho, zelo ele teve para escolher os detalhes da sua vida. Sabia disso? Um dia eu estava falando sobre isso. Fazia uma semana de oração, numa pequena cidade aqui do interior paulista. E no final da minha mensagem, uma moça pediu para falar comigo lá, no final. Ela disse: pastor, você falou que Deus escolheu os detalhes da minha vida. E eu, com isso, não posso concordar. Eu perguntei por quê. Ela disse: pastor,
eu nasci de um único encontro de dois completos desconhecidos. Ela começou a me dizer que a sua mãe, criada por uma família muito tradicional, cristã, se sentindo presa, se sentindo, sem tudo que ela podia viver, ela decidiu punir seus pais, um dia fugindo de casa. Ela entrou no primeiro baile que tinha naquela pequena cidadezinha onde morava, e naquela noite ela bebeu o que nunca tinha bebido, ela fumou o que nunca tinha fumado, ela cheirou o que nunca tinha cheirado, ela experimentou o que nunca tinha experimentado, e ela decidiu se deitar com o primeiro homem que ela conseguisse. Aquela garota olhava para mim e dizia assim: pastor, foi desse encontro que eu nasci. Você quer me dizer que Deus planejou a minha vida? Eu olhei para ela e disse: amiga, nessa terra pode ser que haja pais por acaso, mas para Deus, nessa terra não existem filhos por acaso. Todos que são convidados à existência são frutos de um sonho, de um plano perfeito, de um Deus perfeito. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei qual é a carga que você traz da sua família, quais são as consequências que você carrega, consequências de decisões de outras pessoas. Talvez você imagine que foi escolhido pelo destino, ou até mesmo por Deus, um tipo de Deus no qual eu não acredito, um Deus tipo cruel, um Deus que coloca as consequências, as cargas, os traumas de escolhas de pessoas do passado em você. Talvez você ache que as coisas do futuro têm que ser limitadas pelas escolhas que você fez no passado, ou que outras pessoas fizeram no passado. Mas eu vim aqui essa tarde dizer para você, em nome de Jesus, que Deus, Ele criou você para ser muito feliz. Deus criou você para ser coisas lindas, para viver coisas lindas, para sentir coisas lindas. Mas cada vez que um dos nossos planos se frustra, cada vez que a gente sepulta alguém querido, cada vez que um relacionamento para o qual a gente investiu emoções, sonhos, cada vez que um relacionamento desse se quebra, é como se fosse o inimigo de Deus pisando numa das flores no jardim que Deus planejou. É como se fosse o inimigo de Deus jogando um balde de lama no jardim que Deus planejou. É como se fosse o inimigo de Deus fincando uma bandeira num jardim que Deus planejou. Satanás não pôde vencer no Éden. Ele também não decretou vitória no Getsemane. Mas quantas vezes ele tem ameaçado, não é? O jardim mais íntimo e pessoal da nossa vida. Quantas vezes um diagnóstico desfavorável, quantas vezes a traição de alguém que a gente ama, quantas vezes o abandono de um filho, e a gente vê os exércitos do inimigo cercando os limites mais íntimos do jardim da nossa vida. Eu vim aqui essa noite dizer para você que se Jesus estiver no centro do jardim da sua vida, se você permitir que Ele esteja no centro da sua vida, se você permitir que Ele se levante, que Ele tenha destaque, que a palavra dEle esteja sobre todas as palavras, que os conselhos dEle estejam à frente de todo e qualquer outro conselho que haja, se você permitir que Jesus esteja no centro do jardim da sua vida, a uma palavra de Jesus, todo o exército do mal pode cair por terra. Uma palavra de Jesus. Mas para Jesus entrar, pessoal, para Jesus estar no centro do jardim da nossa vida, hoje eu queria dar 3 conselhos muito simples. Cândido, então como é que eu faço para Jesus Ele ficar assim no centro do jardim da minha vida? Você tem que abrir algumas portas. A primeira porta que eu sugiro que você abra são as páginas desse livro. Cada vez que a gente abre a palavra de Deus,
a gente abre a porta para que Jesus entre e ocupe um lugar especial no centro da nossa vida. A segunda porta que a gente abre é a oração. Cada vez que um filho de Deus se curva diante dele em oração, Jesus se levanta para apontar caminhos, para abrir portas, para consertar estradas, para endireitar relacionamentos. A primeira porta é a palavra, a segunda porta é a oração. Sabe qual é a terceira porta? É buscar a companhia de pessoas que têm as mesmas intenções espirituais que a gente. Por isso, parabéns por você estar aqui. Eu acho que quando a gente quer ter Jesus no centro da nossa vida, a gente procura estar perto de quem tem essa mesma intenção. É por isso que a gente tem um encontro marcado aqui também na semana que vem. Tem muitas atividades aqui nessa comunidade, mas na próxima semana, no sábado, quando der assim às 6h30, a gente vai se encontrar aqui mais uma vez. O meu desejo é que você abra as portas do jardim da sua vida, as portas da sua rotina, as portas do seu casamento, as portas dos seus sonhos, para que Jesus entre, para que Ele seja o primeiro, o último e o melhor em tudo que você vê. Se você hoje gostaria de dar este passo, gostaria de declarar isso para o Senhor, de uma maneira pessoal, espiritual, eu vou cantar uma canção agora no final. Esta canção é uma espécie de continuação do meu apelo desta mensagem. E se essas palavras são para você, no final desta canção, eu vou orar por você, para que você saia por essas portas afora, se sentindo mais leve, certo de que Jesus está com você e que você tem todo o poder do universo à sua disposição. De todo o meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas se peço pra Deus te guardar, preciso também te dizer, permite que Deus transforme teu viver, pra que viva sem medo e sem culpa, pra que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar.
grande Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos permite viver. O Senhor é o autor de tudo que existe de bom na nossa vida. Pai, nessa hora, nós te damos autorização para entrar em nossa vida. Mas não para simplesmente ser um coadjuvante nos capítulos da nossa história. Nós te damos autorização para sentar no lugar de honra, para sentar na torre de controle, para ser aquele que dirige nossos caminhos, nossas escolhas, nossas emoções. Se alguém aqui, Pai, que tem colecionado derrotas, tristezas, frustrações, que esta pessoa sinta a tua mão no seu ombro, sinta o teu abraço, sinta a tua presença, e que saiamos daqui por essas portas afora de mãos dadas com Cristo Jesus. Que Jesus seja o primeiro, o último e o melhor em tudo de nossa vida, pois é em nome dele que oramos e nos entregamos ao Senhor uma vez mais, em nome de Jesus, amém. Eu peço pra Deus te guardar, mas preciso também